Olá pessoal, eu sou Roberto Leme, estou aqui para tirar uma pequena dúvida sobre a modificação que um transformador tem que ser feito dentro dos nossos padrões, do padrão brasileiro, né? Principalmente quando o transformador vem com um amplificador importado e às vezes o cliente está querendo simplesmente tirar esse transformador ainda que funcionando e botar um no padrão brasileiro, ou simplesmente porque o transformador pifou e ele quer colocar outro no lugar. Então, vamos falar o seguinte, vamos falar do fato de um transformador ter queimado. Então, ele pode ter queimado simplesmente porque o fabricante fez o transformador para trabalhar ou com 110 ou com 220 volts. Com 220 volts, a gente pega e curto-circuita aqui, coloca em curto os fios do meio e a gente tem nos extremos 220. No caso de 110, a gente coloca os tapes em paralelo na mesma fase, aonde vai continuar com 110, porém nós teremos o dobro da corrente. Então, o que acontece? O cara estava usando um amplificador que está esperando 110 volts, vamos pensar que pode estar aqui também 115, né? Pode ser 110 ou 115, por exemplo, a situação é a mesma, ligado numa tomada de 127. O que vai acontecer? Essa tensão a mais que está entrando no transformador, além de gerar uma tensão a mais nos secundários, vai gerar uma pequena saturação do núcleo, porque ele não foi projetado para receber uma tensão maior do que 110. E não bastasse isso, o TAP de filamento, vamos pegar aqui o filamento, por exemplo, que deveria sair 6,3 volts, ele pode chegar, por exemplo, a 7 volts. Isso é problema, entendeu? Isso é ruim. Aí, o que acontece? No caso da tensão, por exemplo, se aqui for 350 e ela subir para 360, alguma coisa, não é tão crítico, porque a válvula está preparada para uma tensão maior. O problema é o filamento. A saturação do núcleo leva ao aquecimento prematuro e aí o rompimento prematuro do transformador, tá? Principalmente do primário. O fio simplesmente se rompe. O aspecto às vezes pode estar ali perfeito, nada, né? Não cheirou queimado, não está nada chamuscado, mas o fio se abriu. Por quê? Porque o fio usado no primário é um fio muito fino. Então, o pessoal acaba me procurando e aí eu tenho que entrar com um discurso dizendo que o transformador precisa ser modificado para o padrão de 0, 127 e 220 volts. Tá? Por quê? Porque vai estar de acordo com as tensões nas tomadas das paredes. Tá? Então, somente. O que acontece é o seguinte, muitas vezes o transformador que o cara quer colocar no lugar, ele quer botar outro no mesmo tamanho. Às vezes eles até querem mandar o transformador para reformar, para arrumar tal, e querem trazer de volta e ficar com a mesma peça no mesmo lugar, porque ela já tem um ponto de fixação lá certinho, já ocupa um determinado espaço lá que não dá mais para mexer. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para mostrar para vocês um agravante que tem aí, tá? Que poucas pessoas entendem. Num transformador de 127 volts e 220 com 3 fios, o TAP de 127, ele sozinho já tem que dar a corrente que precisa dar a potência do transformador. Ou seja, o que essas duas bobinas aqui juntas em paralela fornecem de potência para o transformador, essa bobina aqui sozinha tem que fornecer essa mesma corrente. E não bastasse isso, ela tem 17 volts a mais, ou seja, já, só por isso já são uma quantidade de espiras a mais. O mesmo espaço que essas duas bobinas ocupam dentro do carretel, essa daqui vai ocupar também e vai ficar um pouco mais apertado. Só que nós temos ainda que pensar que nós temos que enfiar ali dentro daquele carretel mais 93 volts para poder ter o 220. Você entendeu a diferença? Entendeu? E aí o que acontece? Então, se o transformador de força original tiver com uma certa folga, é possível fazer essa mudança, mas se ele já tiver lá bem justo e às vezes até mal dimensionado, a gente não consegue fazer essa modificação. Por quê? Porque eu vou precisar fazer um transformador que seja eficaz, que seja eficiente para dar potência, talvez que o outro nem estava dando, entendeu? E ainda tem que enfiar mais 93 volts ali. Né? E aí o que precisa ser feito? Precisa aumentar o transformador. Em alguns casos a gente põe só mais chapa, mais ferro, e é possível, coloca mais ferro, o projeto permite diminuir a quantidade de espiras, e aí a gente consegue fazer, através de cálculos, AB.
entendeu? Quando o projeto é de transformador lay-down, que é aquele que é deitado com aquele furo quadrado, e aí ele vai para cima, então colocar às vezes ali 1 centímetro de chapa, não tem problema, porque está indo para cima e às vezes tem espaço ali o suficiente, né? Mas às vezes o transformador está na horizontal ou na vertical e aumentar ele é um problema. O camarada tem que fazer 2 furos a mais no chassi e às vezes vai encostar numa válvula, num capacitor e tal. E às vezes acaba sendo inviável. E teve pessoas que já desistiram de mim, de fazer comigo, porque eu não consegui dar a solução que ela queria. Ela queria botar esse projeto dentro desse espaço. Então, eu estou fazendo esse vídeo apenas para tirar essa dúvida de vocês, que quando eu falo que não dá para fazer, não é má vontade. Simplesmente porque eu sigo normas, eu sigo uma regra de cálculos, e eu não posso simplesmente mascarar e fazer caber afinando o fio, né? Eu posso afinar o fio e fazer caber, mas aí eu estou entregando um transformador dizendo ali teoricamente que ele dá X potência, mas eu vou saber que lá dentro ele não tem essa condição de dar essa potência, porque eu afinei o fio, mas eu fiz caber. Então, a gente tem dois lados, assim, atender um cliente, né, entrega um transformador para ele novinho e tal, mas em que circunstâncias? E se o transformador for realmente exigido na potência máxima, porque às vezes o cara afina o fio, mas o transformador o cara sempre toca lá na metade da potência, ele vai passar o resto da vida e nem vai perceber o que aconteceu. Tá? Mas eu não trabalho assim, gente. Eu trabalho de uma forma muito sensata, muito correta. Eu não faço transformadores subdimensionados. Se ele ficou maior é porque ele precisou. Se ele ficou maior é porque o original está subdimensionado. Pega o Thiago Esforcin. Não é difícil, por exemplo, eu fazer transformador para ele repor no amplificador e o transformador novo precisa ganhar um pouco mais ali de volume. Tá? Pode perguntar. Né? Eu coloquei, inclusive, eu fiz um post recentemente no Facebook lá de um Laney 300, onde eu coloquei um transformador no lugar de um toroide, e o toroide realmente ele estava subdimensionado. Então, aí eu procurei compensar, além do transformador ocupar mais espaço, eu precisei compensar a potência daquele transformador, né? Aí tivemos que fazer aquele rasgo no chassi, passar aquela parte do carretel para baixo do chassi para poder caber o transformador. Mas é a solução, entendeu? Ou o cara fazia isso, ou ele ficava aguardando alguém fornecer o transformador toroidal, que ele viu que realmente era muito complicado, né, de adquirir, trazer lá de fora, ele verificou que não era viável, principalmente nessa época, né, nesse tempo que a gente está vivendo, entendeu? E eu dei essa solução e o amplificador está tocando e ficou muito bom, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? É o primeiro vídeo que eu faço. Eu nem sei exatamente fazer vídeo direito. Eu acho que eu devo ter acertado aqui o ângulo aqui da imagem direitinho. E aí eu vou agora terminar, vou subir, né, o vídeo, e vocês coloquem aí o que vocês acharam, fazem comentário, fazem perguntas, dá um joinha aí, né? Então, vamos ver o que vocês têm a dizer sobre esse vídeo que eu fiz. Um grande abraço a todos, tá bom?